Olá a todos, aqui é a Grazi. Hoje vamos falar um pouco sobre as configurações e vamos também ver um pouco sobre criações na parte visual, né, criações de bancos de dados. E será alguma coisa assim simples que nós vamos fazer e na próxima aula que nós começaremos assim um pouco mais avançado com os scripts na parte da programação dos scripts. Se inscreva no canal, como nós já temos o hábito de pedir, vocês já sabem. O algoritmo do YouTube reconhece quando nós temos interações, né, com os usuários, visualizadores, e que ativem o sininho se vocês quiserem receber notificação para os próximos vídeos. Então, agora vou interromper aqui a apresentação e nós vamos então abrir a parte do Management Studio. Gostaria de pedir para vocês, para aqui no iniciar do Windows, que inscrevesse SSMS, que é o nosso Management Studio. Então, dê um clique que ele automaticamente vai inicializar. Aqui nós temos então o nosso Explorer do servidor aberto, mas vamos supor que vocês por acaso não tiveram isso, vocês abriram o Management Studio e não abriu, vocês podem clicar aqui nesse íconezinho aqui da conexão, ou podem simplesmente no primeiro menu e clicar também na conexão do objeto, né, do explorador. E aqui vocês têm então essa string de conexão, sendo que o primeiro nome é o nome da nossa máquina, né, do nosso computador, e o segundo nome, após a barra invertida, é o nome da instância que nós criamos. Ou seja, quem assistiu o primeiro vídeo na criação da instância, essa foi a instância que nós criamos ali no primeiro vídeo. Aqui nós vamos entrar com Windows Authentication, mas eu também já falei isso nas últimas videoaulas. Quando faço a criação de instância, eu explico sobre essa parte aqui. Vou então entrar em conexões. E aqui nós temos a nossa base de dados com as que vêm por default, já da Microsoft. E isso também já falei em vídeos anteriores. E o que nós fizemos num dos vídeos anteriores foi fazer o restore e também backups desse banco de dados aqui. Isso é um banco de dados da internet, qualquer pessoa pode utilizar. Eu tenho um link no tutorial que eu falo sobre restore e backups. Então, vocês podem ir lá dar uma olhada que vocês vão encontrar essa também. Agora, o que nós vamos aqui verificar um pouco antes de começar com a criação de um banco de dados é, nesse caso, verificar um pouquinho aqui sobre as configurações. Se vocês derem um clique aqui do lado direito do mouse, em cima da parte que nós falamos antes da string de conexão, que é a parte da nossa máquina e da instância, que vocês podem ver aqui também a versão que nós instalamos. Do lado direito, então, vai em propriedades, e aqui na parte das propriedades, nós vamos ter algumas informações básicas que não deixam de ser relevantes. A primeira aqui, por exemplo, do nome, é o que nós falamos já anteriormente sobre a string de conexão. A segunda, ela é simplesmente o nome do produto, e qual é o produto em que versão que você instalou, se foi a de 64 bits ou 32, o sistema operativo, etc., o Windows e a versão que vai dar na mesma, aqui a parte da versão, com o que está aqui. Ou seja, que eu instalei uma das mais recentes, que está grátis, é grátis na internet, que é a Express Edition. Simples, é free, é grátis. E eu instalei essa versão em inglês, e nesse caso aqui é só a memória do computador, isso aqui o processador, que essa parte normalmente vem já por default quando nós criamos a instância, mas nós também podemos manipular a parte aqui, por exemplo, do processador.
E aqui na segunda parte da memória, isso aqui, basicamente, a informação é que esse banco de dados ou essa instância está utilizando a memória máxima que eu tenho. É o que vem aqui nessa primeira parte sobre o máximo, ou seja, a quantidade que está utilizando de memória. Isso tudo pode ser mudado, mas normalmente quem trata desse tipo de assunto são os DBA. E aqui embaixo tem na parte do mínimo de memória, que também não é assim muito relevante, mas convém sempre nós falarmos sobre todas essas informações aqui que podem ser retificadas, aumentadas, diminuídas, como vocês podem ver, está aberto e nós podemos então retificar para quem entende do assunto. Bem, e aqui na parte dos processadores que já falamos aqui, e na parte de segurança, ou seja, dados básicos, e na parte da conexão também são coisas que trabalham, e na parte das configurações do banco de dados, mas aqui nessa parte é mais a nível do DBA, que já falamos mais pela frente. Então, aqui na parte das configurações do banco de dados, vocês podem verificar aqui, para quem assistiu a parte da instalação da instância, eu criei essa pasta, né? E isso aqui nós podemos criar aonde nós quisermos. E aqui foi a instância que foi instalada lá dentro, mas essa pasta aqui fui eu que criei. E se vocês clicarem aqui nos 3 pontinhos, vocês vão ver aqui o diretório e aqui está essa pasta que eu criei na altura. E nesse caso ali dentro foi então instalado todos os documentos, como por exemplo aqui a parte da instância da raiz, isso aqui, essas duas pastas também fui eu que criei ali dentro dessa pasta, ou seja, subpasta, né? E vocês próprios podem voltar a retificar e criar outras pastas se quiserem, como eu fiz. E aqui na parte avançada também são coisas que não vou mencionar muito, que é na parte de DBA. E como vocês podem ver aqui tem muitas permissões, ou seja, não é coisa mais de análise, de analista, mas sim mais da parte que trabalha com o DBA, que é, no caso, o administrador, né? É o Database Administrator. Ou seja, tem coisas específicas em todos os ramos, nós temos sempre vamos dizer que caminhos distintos, como se fosse na área da medicina, que tem um médico geral, um médico legista, médico cardiólogo, etc. Eles todos são médicos, mas cada um tem uma vertente. Então, aqui, a vertente dessa parte aqui de fazer essas coisas mais avançadas, que é a parte que trata da otimização, né, da performance do banco de dados. Então, isso é mais para o DBA. E o analista fica mais na parte de consumir, então, a informação dos bancos de dados que são criados. Então, vou fechar aqui essa parte. Então, vamos clicar aqui também com o lado direito nesse banco de dados que nós fizemos o restore e o backup, até criarmos a outra. E vamos olhar um pouco sobre a configuração. Vamos às propriedades também. E aqui na parte das propriedades, aqui na parte do geral, né? Vocês podem ver informações básicas também, como o nome do banco de dados, coisas simples, mas que nem todas as partes são simples. Vamos então aqui nesse exemplo dos arquivos e vamos dar uma olhada sobre em cada uma dessas colunas. A primeira coluna é simplesmente o nome, e do banco de dados, sendo que a segunda parte são dos logs, né? E aqui, a primeira do nome, sem ser a parte dos logs, são os dados primários, a linha dos dados primários, e a segunda são mesmo só dos logs. Então, primário e logs, que está escrito não aplicável. E aqui na parte do size, que é uma coisa importante, nós vamos averiguar isso quando nós criarmos a tabela a seguir, que vocês vão ver que quando nós criamos vem com um dado mínimo. E isso nós vamos fazer comparação com a próxima, e quando nós fizermos comparação com a próxima, nós já falaremos ainda um pouco melhor, porque lá no caso do mínimo, pode ser aumentado da mesma forma que vocês estão vendo aqui as setinhas. Isso pode simplesmente fazer
a qualquer momento e deve para um caso de performance, né? Como eu falei anteriormente. Ou vocês podem simplesmente chegar aqui na parte da maximização, ou, por exemplo, dizer que o tamanho pode ser automático ou não, e clicar aqui nesses 3 pontinhos. E aqui você pode também aumentar, sendo que essa parte aqui, como vocês podem ver, está em megabytes, né? E a parte daqui está em porcentagem. Então, você pode escolher se quer aumentar em parte de porcentagem ou de megabytes. Nesse caso, como eu falei anteriormente, para a parte de performance do banco de dados, suponha que você está trabalhando numa empresa de grande porte, você vai fazer o banco de dados dessa empresa. Então, é um caso de você sentar, verificar o nome das tabelas, porque isso é uma coisa importante. O nome de cada tabela, o nome de cada coluna, o que vai constar, os tipos de dados que vai constar ali. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, passo a passo. Então, quando são coisas assim maiores, então a pessoa tem realmente que sentar, planejar, ver o tipo de cada objeto, se ele vai ser do tipo inteiro, se vai ser do tipo mega char, large char, etc. E o tamanho que consta ali dentro, que nós vamos verificar isso mais para frente. Então, a nível de performance, essa parte aqui, vocês podem aumentar em porcentagem ou em megabytes. Vocês, por exemplo, se quiserem trabalhar na parte de administração, isso depois tem que fazer um curso extra, mas já sabendo que, se nesse caso ainda não souber, uma pessoa que trabalha na parte de administração, ele vai aconselhar aqui o que é o melhor, mas já assim, dando um palpite na parte dos megabytes seria o melhor, porque isso vai fazendo como se fosse em parte automática, né? Ou seja, cada vez que atingir os 64 megabytes, ele vai começar a crescer novamente mais 64 megabytes. Se você estiver trabalhando com um computador de 1 tera para cima, que eu estou aqui com um computador de 2 terabytes, então isso não seria problema. Estamos falando de máquinas locais. Eu estou aqui no meu computador, você está no seu computador. Não estamos falando de máquinas virtuais, correto? Que aí seria um assunto diferente. E aqui, na parte da maximização dos megabytes, você deixa como ilimitado, para não deixar algo que seja ali fixo. Então, ilimitado, ele vai consumindo aqui os dados e depois vai aumentando os dados. Então, isso é uma parte aqui muito importante. Vamos só aqui mais um pouco para a direita. Esse aqui é aquele nome que nós vimos de toda aquela string que nós verificamos anteriormente, que tem sobre o caminho, onde foi instalado, etc. E aqui são os logs, como nós falamos, e os demais. Esses arquivos nós vamos ver já aonde que eles foram guardados. Então, vamos aqui na parte de criação do banco de dados. Vocês vão clicar com o lado direito, então, em cima da parte banco de dados e vão clicar em criar banco de dados. E nessa parte aqui é que eu vou falar com vocês sobre o que nós mencionamos anteriormente, sobre o tamanho inicial em megabytes. Então, eu vou dar aqui um nome que não é muito importante, que não é essa que nós vamos utilizar. Vamos começar nas próximas aulas falando sobre isso. Eu vou escrever aqui só qualquer coisa como DB teste. E como vocês podem ver, assim que nós criamos o nome, ele já passa automaticamente aqui para a primeira coluna, com os mesmos dados que nós verificamos anteriormente, o primário, etc. E o que eu falei para vocês que eu gostaria de fazer uma comparação com vocês era aqui a nível do tamanho inicial. Vocês verificaram que o outro estava 200 e pouco, etc. E aqui, como é um mínimo mesmo, então vocês podem simplesmente aqui ir aumentando, porque a nível de performance é o aconselhado, né? As outras partes foram exatamente o que nós verificamos na outra, e vocês vão verificar clicando aqui nos 3 pontinhos, que vai dar no mesmo caminho que nós verificamos anteriormente. Então, aqui nesse caminho, clicando, tem aqui então a parte de onde ficam os objetos guardados. Vocês copiam aqui e procura aqui no Explorer do Windows. Ele vai abrir aqui então
a pasta onde está guardado todos os objetos, que é o banco de dados que nós fizemos o restore e as que vêm por default quando instalamos então o banco de dados, a instância, né? E todas elas, o tempdb, etc., todas que estão aqui. Vou encerrar aqui, vamos continuar então. Aqui, nesse caso, escrevemos o nome aonde ele passa aqui na primeira coluna, vamos aqui na parte das opções. Aqui nós não precisamos mudar nada. E aqui no File Groups, vocês podem verificar que é basicamente a mesma coisa que que nós estivemos falando anteriormente, que é no caso aqui da primeira tabela que está escrito Primary, e aí você pode, se quiser, inserir outras coisas. A nível de Primary Key, Secondary Key, nós vamos falar mais para frente em outras aulas. Então, eu vou clicar aqui em OK se o nome estiver correto, tudo correto, e quando clicarmos então em OK, nós vamos ter então a nossa base de dados criada. O que nós temos que fazer agora é criar então uma tabela, porque até então, no momento, se você abrir aqui a janela e forem tabelas, nós não temos aqui nenhuma tabela senão a de sistema. As tabelas normais estão todas vazias, mas tabela criada dentro desse banco de dados ainda não tem nenhuma. Vamos então clicar aqui em cima de tabelas com o lado direito, novo, então, tabela. Aqui na parte das tabelas, nós temos então aqui o campo do nome da coluna, o tipo de dados e se ele permite nulo ou não. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, como a primeira é o ID, porque todo banco de dados precisa, toda tabela precisa um ID. Como IDs são campos numéricos, eu simplesmente vou trocar aqui para um integer e vou dizer que ele não permite nulo, porque os IDs eles não podem ter campos nulos. E também não pode ter números repetidos, que isso vamos falar também mais para frente, porque isso tem a ver com a primary key e etc. Vamos então aqui colocar alguma coisa como descrição, que é quando nós fazemos coisas exemplificadas, normalmente é a coisa que vem mais na cabeça. Como é uma descrição, ele vai usar um tamanho maior, 10 é pouco para um nchar, vou colocar aqui um nvarchar 50, que é maior. Vou dizer que também ele não permite nulo, e vou fazer aqui uma terceira tabela como, por exemplo, código. Isso é só um exemplo, porque não sei código de quê. E vou dizer que esse código também pode ser um nvarchar test. E vou dizer que ele permite nulo. Na verdade, vamos dizer que é um código descritivo, né? Porque código, quem pensa em código pode pensar que isso seja numérico, e eu estou usando aqui um nchar. Então, vamos dizer que ele permite nulos. E vamos, então, clicar aqui no X para sair. Vai pedir aqui, então, para guardar. Nós dizemos que guardamos. E vamos dar aqui um nome à tabela. E vamos dizer que é o teste tabela. Isso é só como exemplo. Então, clicamos em OK. Nós, para verificarmos se ela está aqui, vamos fazer então aqui um reload. E ela vai aparecer aqui embaixo. Quando ela aparecer aqui, nós vamos ver que as colunas foram as criadas anteriormente. E se nós abrirmos aqui uma nova janela para fazer uma consulta, uma new query, vamos fazer então um select, que é, bom, não vamos usar muitos scripts, como eu falei. Então, fazemos aqui um select from e dizemos que vamos utilizar então o test. Como vocês podem verificar aqui, já aparece automático, é o test tab. E aí vocês fazem um F5 ou vocês clicam aqui em executar, que no caso é sempre que esse íconezinho verde. F5, o executar é a mesma coisa. Como vocês podem verificar aqui, nós não temos nada, porque nós ainda não criamos nenhum dado, nenhum tipo de informação para essa tabela, né? Então, as colunas estão vazias. Então, o que nós podemos fazer aqui para verificar, para colocar alguma coisa ali dentro e chegarmos aqui e fazer uma consulta,
e verificar que tem alguma coisa ali dentro, vamos aqui abrir uma nova janela para fazer de consulta, mas nesse caso vamos inserir dados. Vamos então dizer que nós queremos usar a tabela que nós criamos, a DB Test, que é aqui essa primeira, e vamos dizer então que nós queremos inserir ali um dado, algum dado para a gente ver. Então aqui o insert into, ou seja, na tabela, e o nome da tabela que foi teste, na verdade. Tá? E então vamos abrir aqui e fechar os parênteses. E aqui dentro é que nós vamos então dizer que nós vamos inserir na coluna ID, vamos inserir também na coluna descrição, que é o que nós, são as colunas que nós criamos aqui, né? E a última coluna que foi código descritivo. Então, nessas três colunas, como vocês podem averiguar aqui o script que nós usamos, o comando insert into, ele está dizendo que tem alguma coisa que não está correta. E sempre que está com algum vermelho, ou seja, a sintaxe está incorreta, está faltando alguma coisa. E aqui está dizendo que é o end of file, ou seja, tem que ter uma terminação, falta alguma coisa. O que falta são os valores. Então, nós vamos inserir aqui os values e vamos então abrir e fechar os parênteses e vamos inserir os dados aqui dentro. Como nós já sabemos, a primeira coluna ela é do tipo numérica, então nós vamos inserir um número qualquer. A segunda, ela é do tipo varchar, e para nós inserirmos textos que são os char, varchar, etc., nós utilizamos as aspas simples. E aqui dentro das aspas simples, pode escrever o que quiser. Teste de um banco de dados, né? E agora, vamos então inserir o que nós queremos para a terceira coluna, também dentro de aspas simples, que ele é um char. E aqui, como ele permite null, nós podemos deixar null, ou nós podemos escrever alguma coisa, que isso fica ao critério. Vocês viram que o erro de informação já saiu. Para não termos só uma coisa inserida, eu vou fazer aqui um copy-paste desse insert aqui e vou, então, inserir mais alguma coisa. Vou dizer aqui, então, que no ID ele vai ser o ID 2 e vou dizer aqui que esse é um teste de bancos de dados e configurações desta aula. E aqui eu vou escrever alguma coisa. E vou escrever mesmo alguma coisa, só para teste. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente aqui para fazer a consulta, que foi um F5 ou executar. Então nós executamos aqui ou fazemos F5. Bom, como vocês podem ver, aqui tem um erro, e como eu coloquei aqui na terceira tabela, e propositadamente, eu coloquei simplesmente um nchar. Só que eu coloquei um nchar de 10. O nchar de 10, ele recebe pouquíssimos campos ali dentro, mas nós vamos falar sobre os tipos de dados mais para frente. Mas eu fiz essa parte aqui só para já mencionarmos muito brevemente nessa aula. E o varchar, que ele cabe muito mais, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui bastante coisas, e a reclamação é sobre, nesse caso, a última, que é o código descritivo. Então, para vocês perceberem o tipo de erro, vocês têm que ler com muita atenção. Está dizendo aqui o nome da tabela e do banco de dados, então a coluna aqui. Então, está dizendo que alguma coisa está errada. Ele disse que só cabe até coisa. Então, nós vamos tirar aqui e vamos escrever simplesmente algo. Se vocês quiserem um campo que caiba mais coisas, o nchar 10 não dá. Isso seria, por exemplo, para um CEP, um código postal, que não fazemos campos numéricos e ali dá para colocar 4 números, como é o caso daqui. Então, aperta novamente em executar ou F5 e as tabelas, as colunas, os dados foi inserido, então. Então, aqui já tem alguma coisa, e se nós voltarmos aqui para a nossa outra janela e fazer, então, essa nova consulta clicando no F5 ou executar, nós vamos ver, então, esses dados que nós inserimos aqui.
E aqui vocês podem verificar que no ID já está aqui. Como nós inserimos a primeira vez, que foi quando nós obtivemos o erro, nós temos o ID 1 duas vezes com o mesmo campo. E o segundo nós temos então com 2 campos. Isso porque eu não disse em nenhum momento que o campo ID não poderia estar repetitivo, e isso foi o que eu mencionei anteriormente, e vamos ver então em próximas aulas sobre esse assunto. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo certamente já está bastante longo. Vou fazer cortes até onde eu puder, no que eu conseguir fazer corte. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que isso tenha vos ajudado para a primeira aula a nível de scripts, programação, ou seja, consumo de dados de bancos de dados, né, analisando. E se vocês gostaram, continue nas próximas aulas. Espero que já tenha se inscrito e ativado o sininho para receber as próximas aulas. Se ainda não fez, se inscreva e ative o sininho para todos para que possa receber, porque o sininho tem que ser ativado para todos. Então, agradeço muito por ter ficado aqui. Até o próximo vídeo, como sempre agradeço. E até a próxima aula, então. Tchau!